lembrança muito positiva do meu pai. É só que meu pai começou agora a ficar muito irado mesmo. E ele chegava em casa, quando ele percebia qualquer coisa que tinha tido, uma revista que tinha sido recebida, ou então que minha mãe tinha tido algum estudo, ele pegava assim a cristaleira e jogava tudo no chão, arrebentava tudo. E discutia, e xingava, e falava, e a gente ficava ali em volta da mesa esperando ele terminar de discutir, de brigar para pensar. E ele assim, ameaçando. Um dia ele pegou as Bíblias, inários, e colocou fogo ali na cozinha. Mesmo ele queimou todas as Bíblias e os inários que a gente tinha ali, e outras revistas, quase incendiou a casa toda. E meu pai sempre foi um homem de palavra. Ele nunca voltou atrás, nunca. Ele voltou atrás daquilo que ele havia prometido. E um dia, quando ele estava entrando dentro de casa, ele viu a irmã Eni Sarli saindo de casa. Ele falou para ela assim: olha, a próxima vez que eu estiver aqui na minha casa, eu mato você. E ele mataria mesmo. Ele era um homem muito de palavra, nunca tinha voltado atrás. E os vizinhos começaram a pressionar meu pai. Ele começou a ficar envergonhado diante dos vizinhos, porque todo mundo católico e uma crente. Era tão escandaloso, era tão vergonhoso para o meu pai. É como se minha mãe estivesse tendo um caso, por exemplo, com o pastor da igreja, porque não havia lógica na mente deles que pudesse, no raciocínio deles, encaixar uma pessoa deixar de ser católica para ser crente. E eles falavam assim: olha, briga com ela, bate nela, ou então deixa ela sem comer, não coloque mais comida dentro de casa, você vai ver que ela vai mudar de ideia. Meu pai, tinha 1,90 m, era uma pessoa alta, minha mãe era mais baixa do que eu, e minha mãe sempre foi assim, muito submissa, entendeu? Minha mãe tinha 3 anos de escolaridade, mas ela lia muito, ela lia muitos livros, ela era bem espertinha, sabe? E ela começou, mas ela, até hoje, eu fico perguntando, o que minha mãe viu em Cristo, para que ela avaliar a vida dela e tomar uma decisão que ela tomou? O que ela viu? Eu sempre me questionava durante a minha infância, que tesouro foi que ela encontrou em Cristo, que preciosidade, a ponto dela tomar uma decisão tão arrojada. É só que à medida que o tempo foi passando, as brigas continuando, só que minha mãe terminou a série de conferências, eles marcavam o horário do estudo bíblico, que meu pai não apareceria em casa, sempre torcendo para realmente ele não sair do trabalho mais cedo. E depois da série de conferências, nós fomos num sábado, pela primeira vez, na igreja central de Santo André. Eu tinha 4 anos de idade, mas eu lembro perfeitamente. Primeira vez que eu vi o flanelógrafo, é isso mesmo, né? Na minha vida, sabe? E eu fiquei tão encantado com as histórias, com aquilo que a professora contava, e os hininhos, e as musiquinhas, e os carneirinhos que ela punha lá, e sabe, aquilo me encantou assim, eu fiquei muito empolgado com aquilo. E quando chegamos em casa, eu vi minha mãe, todo mundo tirando a roupa de igreja e preparando almoço, né, naquele desespero de tempo, porque meu pai no sábado ele trabalhava só meio-dia. E aí minha mãe deve ter falado para mim, não falar nada do meu pai, eu acredito. Mas eu sempre ia buscar o meu pai no ponto de ônibus. Tinha uma trilha assim, entre umas árvores, um lugar bonito que tinha perto de casa. E aí eu subia no sapato dele e ele vinha me trazendo assim, entendeu? E naquele momento eu estava tão feliz. Eu falei assim: pai, nós somos na igreja hoje. Eu com a minha boquinha grande. Meu pai pegou assim, me tirou do sapato, foi me arrastando assim, nervoso, sabe? Foi me arrastando para casa. E eu já pensei, eu falei coisa errada, né? Aí chegou lá, nossa, aquele dia ele brigou muito. Ele falou, ele brigou. E aí ficou um momento muito tenso em casa. Eu sei que a minha mãe colocou a gente para ir para a cama assim mais cedo, acho que era umas 6h30, 7 horas, mais ou menos. Estava escuro, né? Era inverno. E ela me sentou na beira da minha cama e ela falou assim: filho, você falou para o seu pai que nós somos na igreja? Eu engoli sempre sim, falei, né? E eu pensei que ela ia me dar uma bronca, mas ela só assim, o olho dela estava cheio de lágrimas. Ela falou assim: tudo bem, filho, tudo bem. E ela foi para a sala. E o meu pai estava ali para tomar uma decisão com a minha mãe. E ele tinha comprado um litro de veneno. E ele colocou tinha 2 copos, ele colocou o veneno no copo dela e um copo para ele. E ele falou assim: Olívia, essa vida está um inferno, eu não aguento mais. Então é o seguinte,
você vai tomar e eu vou tomar. E nós vamos acabar com esse inferno agora mesmo. Minha mãe falou assim, olha, eu não vou tomar porque tenho meus filhos para cuidar. Ele falou assim, se você não tomar, eu tomo. E como ele nunca volta atrás, ele pegou o copo e levou à boca. Quando ele estava assim para tomar o veneno, minha mãe deu um tapa no copo. O copo caiu no chão. O meu pai levantou furioso. Com o barulho, o meu irmão mais velho, esse que tinha ido lá para matar o padeiro e se converteu, ele saiu do quarto pelo barulho e entrou na sala. Porque quando meu pai se levantou, ele tirou o revólver dele e ele ia dar um tiro na minha mãe, pronto para matá-la. Quando ele puxou o revólver, o meu irmão, sabe, ele pouco tempo na igreja, mas aquilo que veio na mente dele, ele falou, ele disse assim, em nome de Jesus, saia dele. Aí meu pai tombou assim no chão, sabe, inconsciente, mas tombou mesmo, caiu no chão. Aí ficamos com medo de sair, não podíamos sair pela porta, porque a chave da casa estava no bolso dele. Então chamamos a vizinha, e pela área da vizinha foi passando todos os filhos, entendeu, para a casa da vizinha, com medo do meu pai despertar e querer fazer alguma maldade. Aí ficamos lá na vizinha, eu acredito, até de madrugada. E eu tinha uma canequinha, em casa todo mundo tinha uma caneca com um nome, né? E a minha era uma canequinha minha, a gente chamava ela Cor de Maravilha, era um vinho, não sei como que era a cor, mas com o nome escrito em branco, né? E aí me passaram para a janela, eu com a canequinha aqui, junto debaixo do braço. Aí estava na casa da vizinha, aí eu falei, vocês querem tomar um chocolate quente, alguma coisa? Eu já puxava a minha canequinha. Eu era muito faminto. E aí com essa briga, com essa situação aí dele tentar ameaçar, matar, aí veio a polícia e ele então e minha mãe foram intimados para comparecer diante do juiz. Diante do juiz, meu pai falou, minha mãe falou, o juiz falou assim para minha mãe, Dona Olívia, pelo que eu vejo aqui, o problema é religião. Então a senhora vai ter que fazer uma escolha. Só tem que escolher entre o seu marido e a sua religião. Imagine, 9 filhos. Naquela época não tinha divórcio, era desquite. Não havia nenhuma obrigação de o pai pagar pensão para a esposa, para os filhos. Era só uma obrigação moral, mas não havia exigência legal. E minha mãe sabia que aquela decisão, ela ia ficar sozinha com 9 filhos. E isso que eu sempre, na minha mente, eu ficava perguntando assim, por que minha mãe tomou essa decisão? Porque a nossa vida nunca mais foi a mesma. E o juiz falou o seguinte, bom, se a senhora escolhe a religião, então eu vou separar vocês. Então a partir de hoje vocês estão desquitados. Aí quando minha mãe estava saindo ali do fórum, meu pai olhou para minha mãe assim e falou assim, olha, você ganhou no tribunal dos homens, mas não no tribunal de Deus. Meu pai, ele nunca entendeu o evangelho. Porque ele não conseguia conectar aquilo que minha mãe estava fazendo com Deus. Ele achava que ela estava contra Deus. Ele voltou por um caminho, minha mãe voltou por um outro caminho. Aí esse dia foi um dia muito triste em casa. A despedida do meu pai indo embora. Ele fez as malas e ele pegou as coisas de lá do quarto, chegou na sala, colocou as malas no chão e olhou para todos nós e disse o seguinte, se um dia algum de vocês estiver morrendo, não me chame, porque eu não vou vir. E se eu estiver morrendo também, não vou chamar ninguém. Para você entender o que isso representa, especialmente num ambiente católico, a pessoa poderia brigar com familiares ou com o que quer que seja, mas no leito da morte, todo mundo se acertava. Era assim para a pessoa ir embora em paz. Então, olha, podia ser o problema que fosse, mas no leito de morte, todo mundo se acertava. É só que meu pai estava dizendo o seguinte, nem no leito de morte vai ter acordo entre nós. Eu nunca mais quero saber de vocês. E também não quero que vocês se importem mais comigo na vida. Olha, meu pai, quando ele pegou as malas, a minha irmã mais velha, ela devia ter na época acho que 15 anos de idade, ela se agarrou nas pernas do meu pai. E meu pai com as 2 malas foi arrastando literalmente minha irmã até a porta assim, e ela chorando, implorando para ele não ir embora.
aquele ambiente de funeral. E eu lembro que, na época, eu gostava muito de dinheiro, da gravura, né? Das gravurinhas. Então, toda vez que eu via meu pai, eu falava assim: pai, dá um dinheirinho. E como meu pai estava indo embora, eu saí correndo na frente dele, desci as escadas, fiquei lá embaixo esperando. Aí, quando meu pai chegou ali, ali já para sair do prédio, eu falei assim: pai, dá um dinheirinho. Eu lembro que meu pai colocou as malas no chão, ele deu o último olhar. Ele olhou para mim, tipo assim, ele assim, admirado, tipo assim, acho que ele viu que eu não estava entendendo quase nada, mas assim, até aqui você vai pedir dinheirinho, né? Com um olhar assim. Ele olhou para mim, aí ele tirou a nota mais alta que ele tinha na carteira e me entregou. E eu subi todo feliz para casa, mas eu nunca mais vi meu pai. Foi o último olhar. E quando eu cheguei em casa com aquela nota, minha mãe assustou de ver uma nota alta, né? Ela tirou da minha mão. Só sei que ela falou assim: ó, nós vamos tomar café com essa nota, dá para alimentar a gente a semana toda. Era uma nota realmente alta. E ali começou a nossa saga. Porque minha mãe, como que ela alimenta a gente? Ela ia aos vizinhos e se propondo a lavar roupa. Então não tinha máquina de lavar, obviamente, ela lavava no tanque. Os dedinhos dela assim, eram sempre esfolados, sabe? De tanta roupa que ela lavava. Minha mãe acordava às 5h da manhã, fazendo a marmita ali para os irmãos, 2 deles que já estavam trabalhando, e lavava a roupa e passava a roupa o dia inteiro. Às vezes era tarde da noite, minha mãe estava lá passando roupa, para a gente ter um troquinho para comer. E era muito pouco que se pagava naquela época, né, para você lavar roupa. E muitas vezes a gente não tinha o que comer. E às vezes eu lembro que, como eu era pequeno, eu não ia para a escola, eu ouvia as orações da minha mãe. Meus irmãos estavam para vir da escola e só tinha um pouco de feijão. Eu falava: ai Senhor, se eu tivesse uns pães, eu ia fazer uma sopa aqui de feijão com pão para alimentar meus filhos. Ela ia lá atrás da porta e orava. De repente batia alguém assim: Dona Olívia, olha, comprei mais pães que eu podia usar, só tem tantos filhos, a senhora não quer esses pães? Minha mãe agradecia a Deus, pegava aqueles pães, punha na panela, punha um pouco mais de água e fazia uma sopa, e a gente conseguia sobreviver àquele almoço. Mas e o almoço seguinte? Eu fiquei com uma rejeição com angu com couve, porque a gente passava meses, só tinha isso para comer, de manhã, tarde e noite. Minha mãe colocava a cinta na cadeira, porque eu chorava e não queria comer. Eu falava: se não comer, apanha. Porque não tinha outra, eu não sabia o que doía mais, a fome ou o cinto. E assim a gente ficava meses comendo angu com couve.